Gênesis, capítulo 37. Queridos, eu peço perdão a vocês, é capítulo 39, tá? Gênesis 39, é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 39. Amém? Todos encontraram? Esse texto é um pouco longo, eu peço a compreensão de vocês. Vamos ler a partir do versículo 1 de Gênesis 39, diz assim: José foi levado ao Egito. Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José e ele tornou-se próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo o seu senhor que Deus era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, José achou graça aos olhos dele e o servia. Ele o pôs por mordomo de sua casa e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Desde que o pôs por mordomo de sua casa e tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Assim, Potifar deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de modo que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de porte e de semblante. Depois destas coisas, a mulher de seu senhor pôs-se os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que se passa na casa, e entregou nas minhas mãos tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, posso cometer este tão grande mal e pecar contra Deus? Embora ela instasse com José dia após dia, ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. Certo dia ele entrou na casa para atender os seus deveres, e ninguém dos da casa se encontrava presente. Ela o pegou pela capa, dizendo: deita-te comigo. Mas ele deixou a sua capa nas mãos dela, e fugiu, escapando para fora. Quando ela viu que ele deixara a capa em suas mãos e fugira para fora, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para nos insultar. Veio a mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Quando ele ouviu que eu levantei a voz e gritava, deixou a capa ao meu lado e fugiu, escapando para fora. Ela guardou a capa consigo até que o senhor dele voltou para casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: o servo hebreu que nos trouxestes veio a mim para me insultar. Mas levantando eu a voz e gritando, ele deixou a capa comigo e fugiu para fora. Quando o seu senhor ouviu as palavras de sua mulher, ele dizia: desta maneira me fez teu servo, a sua ira se acendera. Então o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. Mas enquanto José ficou ali no cárcere, o Senhor era com ele, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro, de sorte que o carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. O carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, fazendo-o prosperar em tudo o que empreendia. Amém? Até aí, queridos.
Curve sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, lemos a Tua palavra nesta noite. Abençoa, meu Deus, cada ouvinte da Tua palavra, que cada pessoa que ouve esta palavra nessa noite possa receber direção, possa receber resposta. Nós estamos aqui, ó Pai, porque precisamos de Ti. Estamos aqui porque fora de Ti não temos bem algum. Estamos aqui, Senhor, porque precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia na nossa vida. Neste momento, Pai, usa-me poderosamente para transmitir uma palavra que vai incendiar os corações, que vai fazer essa pessoa despertar a fé e a crer no milagre, a crer na bênção e na promessa do Senhor para a vida dela. Nos abençoa grandemente, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar antes dessa palavra sobre umas coisas interessantes. Já falei aqui sobre duas coisas muito interessantes. Uma é promessa de Deus, amém? E outra é propósito. São duas coisas que são diferentes, mas que trazem muito proveito para aqueles que a buscam. As promessas, elas vêm de Deus, amém? Só que o propósito, ele vem de nós. Foi como eu disse da outra vez. As promessas do Senhor acontecerão. Com certeza o que Deus prometeu na tua vida, Ele vai cumprir. Agora os propósitos, você tem que fazer acontecer. As promessas de Deus, elas são elas são específicas. Agora os propósitos, eu especifico, amém? Ou seja, se eu quero algo, é um propósito, então eu vou lançá-lo no Senhor. Agora a promessa que Deus fez para a minha vida é essa, aquela e aquela. Elas vão se cumprir. Então, queridos, nunca deixe de ter um propósito. A cada manhã que você se levantar, tenha um novo propósito em Deus. Coloque um propósito, ore por algo, busque algo, que a resposta será certeira, amém? Voltando aqui ao texto, José, queridos, quem era José? José, filho de Jacó, filho da velhice de Jacó, filho de uma mulher amada, um príncipe, um herdeiro de um pai que o amava. E ele também era um homem escolhido por Deus. E agora o que acontece com José? José, ele começa a ver o que Deus vai fazer na vida dele. Porque quando Deus tem promessa para a nossa vida, Ele começa a nos mostrar coisas grandes que virão, milagres que acontecerão, prosperidades que viveremos. E José então começa a ter sonhos. Ele começa a ter sonhos, e só o fato de José existir já incomodava muita gente. Só o fato de José ser amado pelo seu pai, um patriarca, um profeta da antiguidade, um grande pai de multidão, só o fato dele ser amado por esse homem já despertava ciúme e ódio nas pessoas. E essas pessoas que o odiavam não eram inimigos distantes, não eram pessoas que não conviviam com ele. Essas pessoas que tinham inveja, que o odiavam, eram seus irmãos, eram pessoas que estavam com ele a todo momento. E agora José, ele começa a ter sonhos poderosos do que Deus vai fazer na vida dele. E por meio de enigmas, Deus começa a mostrar como ele seria grande. E ele tem um sonho, numa ocasião, de que eles estavam juntos, trabalhando, juntando alguns feixes. E de repente, todos os 11 se curvavam a ele. De 12 feixes, ele era um. E os outros 11 eram os irmãos dele, se curvavam a ele. E ele conta isso para os seus irmãos, e os seus irmãos começam a irar-se, começam a ficar revoltados. E numa outra ocasião, mais adiante, ele tem outro sonho. Ele sonha que o sol e 11 estrelas se curvavam, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam a ele. E ele vai e conta para o pai, para os irmãos, e o pai dele ficou assim tenso com aquilo. E o pai dele perguntou: vem cá, por acaso viríamos eu, tua mãe, teus irmãos, curvarmos-nos a ti? E ele ficou quieto, e o pai dele começou a guardar essas coisas no seu coração, porque
porque o pai de José era Jacó, era Israel, era um homem que havia estado tete a tete com Deus numa luta, era um homem que havia estado ali cara a cara, lutando com o anjo do Senhor. Então ele sabia que os propósitos de Deus não são os propósitos do homem. E aí José agora, ele começa então a despertar o maior ódio nos seus irmãos, de maneira que num dia, numa ocasião, os irmãos haviam saído numa jornada. Os irmãos dele haviam levado os rebanhos do pai para apacentar. E o pai dele falou: vou te enviar até os seus irmãos. E ele vai até os seus irmãos. José, ele possuía uma túnica cheia de cores que o pai dele havia feito para ele trajar. Era uma túnica que simbolizava o amor do pai. Era uma coisa muito bonita, era uma coisa muito notável. E ele pega, veste aquela túnica e sai segundo as ordens do pai e vai até o campo onde os irmãos estavam apacentando as ovelhas. Porque lá em Israel, queridos, o pasto não era como em algumas cidades hoje. Você leva todo dia de manhã e volta. Não, os pastores saíam com as ovelhas, há muitas vezes cidades, jornadas de dias de distância. Então ficavam um tempo fora da sua terra. E lá estavam eles apacentando, e José vai a caminho. E chegando próximo, José pergunta se tinham visto pelos seus irmãos. E outros pastores da localidade disseram que eles haviam ido para outra cidade. E José então vai. E quando José já vem distante, chegando próximo aos seus irmãos, aí os irmãos deles dizem assim: lá vem um sonhador. Lá vem um sonhador. Porque quando você sonha, quando você tem alguma pretensão e você conta para alguém, você abre a porta para se tornar piada. Muitas vezes o seu silêncio, ele pode despertar a realização do seu milagre. Muitas vezes calar-se sobre as promessas de Deus é uma maneira das perseguições serem menores, porque as perseguições virão. Mas quanto mais você fala das promessas de Deus na sua vida, mais as pessoas te perseguem. E as pessoas têm a tendência de olhar como você está hoje. Só que nós que cremos em Deus, esperamos um amanhã melhor. Podemos ter certeza de um futuro melhor. Amém? E aí José então, chegando perto dos irmãos, já tinha acontecido toda uma conversa, todo um acordo, dizendo que eles pegariam ele e matariam ele. E aí um dos seus irmãos, Rubem, ele fala assim: não podemos fazer isso. Ele é nossa carne, ele é nosso sangue. Como eu posso chegar em casa sem o meu irmão? Que eu vou falar para o meu pai? Vamos guardá-lo aqui nessa cisterna. E Rubem saiu. Talvez fosse ver alguma ovelha que estava lá perdida no campo. Mas os irmãos que ficaram eram malignos, eram perversos. E aí eles pegaram e colocaram José na cisterna conforme Rubem havia orientado. Só que agora Rubem está distante e vem uma caravana de ismaelitas, que eram mercadores. E aí eles falam assim: vamos pegar ele e vamos vender para esses caras aí, a gente ainda vai arrumar um dinheiro ainda. E aí pegaram a capa de José, ficou com eles, venderam José como um escravo, um príncipe vendido como um escravo. E aí ficaram com a capa dele. E levou-se José àquela caravana. Daqui a pouco chega Rubem: cadê o menino? Nós o vendemos, coisa e tal. Mas o que eu vou falar para o meu pai? E eles pegaram um cabrito, pegaram um animal lá, um carneiro, não sei, mataram e derramaram o sangue todo na capa do menino para dizer para o pai que o menino havia sido despedaçado por uma fera, que havia morrido. E aí José agora está a caminho do Egito e os irmãos a caminho de casa. Os irmãos chegam em casa e falam: papai, vê se essa capa é do teu filho. E ele pega aquela capa e começa a lamentar e a chorar. E ele disse: certamente alguma fera o despedaçou. E aí seus irmãos começam a sustentar essa mentira. E essa mentira ia trazer uma grande maldição naquele povo. Essa mentira, o feito de ter vendido o filho de Jacó aos ismaelitas, rendeu para Judá, que era um dos mais velhos filhos de Jacó, rendeu para ele um problema. E a Bíblia, ela dá um espaço do capítulo 37 mais para frente,
acho que o 38, não tenho certeza, fala sobre, isso mesmo, 38, sobre o que aconteceu com Judá. Judá, ele tinha filhos também, ele já era um homem velho, e tinha filhos na idade de casamento, e um dos seus filhos casa com uma mulher, mas era um homem ímpio, e Deus o matou. E ele casa o outro filho, agia com impiedade, e Deus o matou. E o terceiro já era um garoto. Então toda uma história terrível acontece com Judá por causa de um comportamento errado. Enquanto eles estavam no deserto, eles diziam assim: vamos fazer isso com o menino, porque o pai dele não estava vendo, mas Deus vê tudo. Amém? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga a ela: Deus tudo vê. Deus tudo vê. Você pode esconder do homem, mas Deus vê tudo. E aí José está sendo vendido agora para o Egito. Aquela caravana de ismaelitas o vende para um capitão da guarda real, um homem importante, um homem rico. Compra aquele escravo. A princípio para ele era só um escravo, mas era um príncipe. E mais que um príncipe, era um príncipe de Deus, era um escolhido por Deus. E aí José é vendido para Potifar. E a Bíblia fala que o Senhor estava com José. E aí ele tornou-se próspero, um escravo que tinha prosperidade. E agora, o que acontece? Ele estava na casa do egípcio, e aquele egípcio era um homem inteligente. E vendo que tudo que José colocava a mão, Deus prosperava, ele começou a colocar a administração daquela casa toda na mão de José. E José começou então a coordenar os negócios da casa. Aquele homem tinha que sair para servir o rei, mas ele tinha fazendas, ele tinha gado, ele tinha ovelhas, ele tinha criação de animais. E José agora tanto vendia como comprava, como cuidava do que nascia, como dava remédio, como negociava. E cada vez mais aquele homem ficava rico. E José agora talvez devia ter cerca de uns 20 anos. Podemos dar o curso aí dessa história, cerca de 3 a 5 anos, partindo aí de um pressuposto. E passaram-se 5 anos, José estaria com 22 anos, no auge da sua beleza física, no auge da sua saúde. E ele, um rapaz jovem, belo, de porte físico. E aquela mulher que ficava deixada em casa pelo marido, o marido saía para servir o rei, passava meses no castelo. Aquela mulher, a esposa de Potifar, ela começa a ter uma carência emocional. E na sua carência emocional, na ausência do seu marido, ela começa a procurar qual tipo de homem seria um homem ideal para um casamento. E ela começa a perceber que na casa dela, nas terras dela, nos bens dela, tem um homem notável, um homem de sucesso. Poucas vezes uma mulher bem-sucedida, ela deseja casar com um homem fracassado. E ela começa então a ver que aquele rapaz, 20 e poucos anos, um rapaz próspero, um rapaz inteligente, um rapaz que tudo o que ele fazia dava certo. Agora, o segredo do sucesso de José, primeiro, era o amor de Deus na vida dele, a escolha de Deus na vida dele, a escolha soberana de Deus para o que ele viria a ser. Segundo, ele se perseverava fiel a um princípio religioso com Deus. Ele se preservava fiel a um princípio ético, moral. Era o segundo segredo do sucesso. E agora, José começa a se tornar uma referência de homem bonito, de homem forte, de homem bem-sucedido, de um partidão que qualquer mulher se sentiria feliz ao lado daquele homem. Do outro lado, está lá a mulher, a dona do lar, a mulher de Potifar, uma mulher com certeza linda, uma mulher com certeza inteligente, uma mulher com certeza que despertaria interesse em qualquer homem, uma mulher que estava se sentindo carente, sozinha, sem um marido, porque seu marido passava muito tempo atendendo a Faraó. E aí ela começa a olhar aquele rapaz e ela começa a sentir um amor, um desejo pecaminoso por ele. E aí ela, como senhora de tudo, acostumada aos seus mandos e desmandos, ela faz uma proposta: vem para cá,
meu marido está fora, seja meu amante, durma comigo, deite comigo, você é o maior desta casa, meu marido não está. Vai ser totalmente normal para os empregados você ficar aqui. E aí ele fala: olha só, teu marido, meu senhor, ele colocou tudo sobre meu domínio, ele me tornou o maior homem nesta casa, mas uma coisa ele não me deu permissão para tocar em você, sua esposa. Ele falou: não, tudo aqui é teu, tudo aqui você domina, menos a minha mulher. Então, longe de mim trair a confiança do meu Senhor. Queridos, hoje as pessoas traem umas às outras a confiança, e eu não falo de traição conjugal, eu falo de traição de amizade, eu falo de traição de fidelidade, de respeito. A fidelidade humana está corrompida, e esse é o motivo que muitos males têm acontecido muitas vezes dentro das igrejas. As pessoas não são mais leais. José estava ali, ele era senhor de tudo, ele podia ser um rapaz revoltado, era um príncipe, porém estava escravo, era um homem senhor de terra e morava numa terra distante, numa terra longínqua, numa terra estranha, e ali ele era escravizado, ele era obrigado a render, a produzir. Ele só se tornou maior naquele lugar porque Deus o abençoava. Ele só se tornou porque aquilo que era designado para ele fazer tinha prosperidade. Porque se o que fosse determinado para ele fazer desse errado, ele ia para o tronco, ele ia para o pelourinho, ele ia para a senzala, ele ia ficar preso, ele ia ficar lá cuidando de porcos. Mas como tudo que ele botava a mão dava certo, então ele foi crescendo. O segredo de você vencer na vida é andar com Deus, amém? A Bíblia fala no versículo 2 que nós lemos: o Senhor estava com José. Então, queridos, quando Deus está contigo, tudo dá certo. Você com certeza sai de trás do rebanho e vem para frente. Você sai do meio do povo e vai lá para o alto, porque é Deus quem faz o teu sucesso. Queridos, uma pessoa que é escolhida por Deus, ela só tem duas opções: ou serve a Deus ou vive fracassada. Não há outra. Ah, pastor, eu sou livre para escolher o que eu quero. Você é livre para fracassar. Porque se você quiser vencer, o exemplo claro é José. Chegou a se tornar governador do Egito, mas ele era escravo. Ele tinha que se sujeitar. Como uma pessoa de Deus vai vencer se não se sujeitar a Deus? A Bíblia diz: sujeitai-vos a mim, diz o Senhor. Sujeitai-vos a Deus. Então agora José, ele poderia ter possuído aquela mulher. Seria algo totalmente normal naquela terra, onde os homens possuíam as mulheres que queriam. Quanto mais poderoso era um homem, tantas mulheres ele tinha. José, embora escravo, era um homem de sucesso. Nenhum escravo daquela terra talvez ousaria levantar a voz contra ele, porque entre a palavra de José, da mulher de Potifar e um escravo, ninguém ouviria o escravo. Porque se José concordasse com a esposa, teria a palavra dos dois maiores daquela casa. Mas só que José tinha um compromisso. Ele tinha um compromisso de ser fiel àquele homem, porque ele nunca conseguiria ser fiel a Deus se ele não fosse fiel àquele homem. E aí então, José agora, ele começa a sofrer uma perseguição. E essa mulher fala: vou te pegar na esquina. Ele saiu da boa, coisa e tal. Um dia ele chega na casa. Quem sabe aquela mulher levantou mais cedo e deu folga a todos os serviçais. E disse: ó, todo mundo hoje está livre das tarefas. Pode ir embora. Porque ela sabia que aquele homem entraria naquela casa. Ela sabia que o compromisso de trabalho dele iniciava-se talvez 8 horas da manhã. Então 7 horas, 6h30, ela já chegou liberando todo mundo. E essa é a teia que o diabo arma, a armadilha do diabo. E aí quando aquele rapaz entra na casa para trabalhar, não tem ninguém. E ali talvez ele se distraiu, não percebeu que não tinha ninguém. Uma casa cheia de empregados, não tinha ninguém. Ele deveria sair para procurar saber o que estava acontecendo. Já havia um clima já da mulher com ele.
Talvez, queridos, a Bíblia não dá ênfase a esse detalhe, mas ela não era nenhuma baranga, aquela mulher, não era nenhuma monstruosidade, não. Talvez aquela mulher até despertasse naquele rapaz desejo, talvez aquela mulher despertasse nele interesse, mas ele tinha um compromisso com Deus, ele tinha um compromisso de andar fiel com Deus. Mas como ele seria fiel a Deus, se o patrão dele, se o senhor dele entrega toda uma casa, uma fazenda nas mãos dele, e ele, na primeira oportunidade, trai esse homem? Como ele conseguiria ser fiel a Deus que ele não vê, se ele não é fiel ao homem que ele vê? E aí agora, José entra na casa e ninguém. E talvez quando ele já está lá no centro da casa, não era nenhum barraquinho, meia água, era uma mansão. Quando ele está lá no meio da sala, no meio da casa, talvez no seu escritório, talvez ele tivesse um gabinete onde ele pudesse escriturar todos os feitos do campo. Chega aquela mulher toda insinuante, toda sensual. Talvez ela estivesse nua, a Bíblia não dá detalhe nisso. Talvez ela estivesse em trajes provocantes. Apenas ela e o escravo. O silêncio dos pássaros cantando lá fora. O silêncio do vento batendo na janela. E aí José tem aquela visão do inferno. Porque aquilo que eu disse aqui outra noite, queridos, as coisas do inferno, as coisas do diabo são tentadoras. Passam um medo assustador, uma ansiedade, uma angústia, um desejo. As coisas de Deus passam segurança, tranquilidade e convicção. E aí José agora está de frente para aquela mulher, e aquela mulher fala: agora é a hora, cara, é agora, não tem ninguém, é só nós dois. Ele falou: não, porque a minha fidelidade não está relacionada ao número de pessoas que estão à minha volta. Não importa a multidão, não importa se todo mundo está indo para a igreja ou se só vou eu. Meu compromisso é com Deus, não é com o grupo. E aí ela: você está louco? Está louco? Queridos, eu não sei, mas dizem que uma mulher que se acha poderosa, uma mulher que se acha importante, quando ela se sente dispensada, é o pior sentimento que ela sente. Desperta uma fúria mortal nela. E ela então o agarra. E para ela agarrar aquele rapaz, com certeza ela tinha convicção de que ele estava atraído por ela. E ela o agarra. E ele então, não, começa a se esquivar. E naquele, segura ele daqui, segura ele dali. A capa dele ficou nas mãos dela. E ele correu da casa. Porque talvez era uma situação de costume ela ficar tentando ele, ela ficar tocando nele. E ele pensou que ia passar mais um pôr do sol e aquilo ia ficar por terra. Só que naquele dia era o dia da provação na vida dele. Era o dia que ele seria provado, porque ele se dizia servo de Deus, ele se dizia filho de Deus, ele se dizia herdeiro de uma promessa vindoura do Senhor. E aí agora ele sai da casa e a mulher começa a gritar. Aí ele já se espantou. E chegam os homens da casa. E ela: ó, tá vendo o que meu marido fez? Aquele escravo hebreu tentou agarrar-me e fez isso e isso. E talvez aqueles homens o tomaram à força, o prenderam. Porque a Bíblia não dá mais ênfase à liderança de José. Apenas fala que tempo mais tarde, vindo aquele senhor, sabendo do que aconteceu, ele ficou com uma ira tamanha que ele pega e manda José para a prisão. Queridos, analisa comigo a interferência de Deus. Deus, ele